Então, vou chamar aí a nossa primeira cartela para vocês compreenderem um pouco como acontece, não é, essa representação desse fluxo de energia, né, através das cadeias alimentares. Observa bem aí na cartela. Muito bem, olha só, e as cadeias alimentares, elas se referem, olha só, às representações das relações de alimentação. Então, é bem simples da gente compreender, não é, que essas relações alimentares que acontecem entre os seres vivos é representado didaticamente, né, de uma maneira simplificada, através de um esquema que a gente chama de cadeias alimentares, não é? E ele existe em um determinado ecossistema. E aí eu trago para vocês o seguinte: nessa nossa cadeia alimentar, que é relativamente simples da gente observar, nós vamos ter alguns elementos aqui associados, não é? O primeiro deles, olha só, é o capim. Alguém sabe dizer o que é o capim? É bem simples, né? O capim é um vegetal. E aqui, para a gente entender o conceito de cadeias alimentares, a gente precisa compreender, não é? E relembrar aquele conceito de autotróficos e heterotróficos, né? No caso do capim, por ser um vegetal, né, representante aí do reino das plantas, ele é um ser vivo autotrófico, ou seja, ele consegue produzir o seu próprio alimento. Por isso que ele está no início dessa cadeia alimentar. E o que a gente vai ter em seguida? Olha só. O capim, vamos prestar atenção no sentido da seta, né? Ele serve, né, de fonte de energia para a lagarta, não é? Porque a lagarta se alimenta desse capim. Por isso que a seta vai nesse sentido. Olha só, a lagarta, ela se alimenta de capim, de vegetais, não é? De plantas, né? Às vezes folhas, enfim. Mas ela se alimenta do capim. Portanto, o capim serve de fonte de energia para a lagarta. A lagarta, por sua vez, olha a seta, ela serve de fonte de energia para o pássaro, né? O pássaro, que é uma ave, se alimenta dessa lagarta. Então, ela serve de fonte de energia para ele no momento da alimentação e da nutrição. E olha só, o pássaro, por sua vez, ele vai servir de fonte de alimentação, né, de fonte de energia para a cobra, que é uma serpente. Vocês lembram que as serpentes, as cobras, né, elas são pertencentes ao grupo dos répteis. Então, se a gente pudesse fazer essa sequência, né, bem didática na natureza, nós teríamos essa representação para compreender, não é, de maneira didática, o fluxo, né, de fonte de energia de um ser vivo para o outro. Então, a gente tem o capim nessa base, eles são considerados seres produtores, eles servem de fonte de energia para a lagarta serve de fonte de energia ao pássaro, e o pássaro serve de fonte de energia à cobra, e a gente segue o fluxo nesse sentido, não é? Então, de maneira simplificada, a gente tem esse tipo de representação numa cadeia alimentar. Claro que os seres vivos, eles poderiam ser outros, né? Esse é apenas um exemplo de uma cadeia alimentar que nada mais é do que uma representação simplificada, não é, dessas relações alimentares que acontecem entre os seres vivos. E a gente sempre tem que atentar para o sentido da seta, uma vez que parte de um indivíduo, né, de um ser vivo que serve de fonte de energia para o outro. Por isso que a seta é neste sentido, tá bom? E não o inverso. E aí, paralelo a isso, né, a gente encontra alguns representantes nessa cadeia. A cadeia, ela sempre vai ter um início, né? A partir daí, se inicia essa cadeia, esse ciclo, né, de alimentações, esse fluxo, na verdade, de fontes de alimentação de um ser vivo para o outro. E a base da cadeia alimentar, o início dela, não é, é representado pelos organismos, pelos seres vivos que a gente chama de produtores. E a gente vai observar aí na nossa cartela quem são esses seres vivos produtores. Acompanhem comigo, olha só. São seres vivos, olha só, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Eles produzem o seu alimento.
E por isso, né, eles são chamados de seres autotróficos, né? Eles próprio, né? Vem dele mesmo. E trófico tem relação ao alimento, então eles conseguem produzir o seu próprio alimento. E eles fazem a produção do seu próprio alimento através de dois exemplos, né? Através de dois processos. Um é a fotossíntese e o outro é a quimiossíntese. No caso da fotossíntese, esses seres vivos, eles conseguem, né, produzir o seu próprio alimento através de uma fonte de energia luminosa, que no caso é o sol. E um exemplo que a gente pode verificar são as plantas, né? Nós estamos vendo aí na imagem uma plantinha que está ao sol, né? E a estrutura, o órgão da planta que é responsável pela realização da fotossíntese é a folha, tá bom? Em especial aí a folha, né? E a quimiossíntese acontece a partir de compostos, né, químicos, onde há a conversão dele para a formação de energia, né, da sua própria nutrição. E um exemplo aí, né, por isso que no capim, naquele exemplo que a gente estava vendo, ele é uma planta, ele é um ser autotrófico, ele vai estar na base dessa cadeia alimentar e eles são os produtores. A partir daí se começa a produção, né, dessa energia que vai servir de fonte para outros seres vivos. E um exemplo de seres vivos produtores, olha só, sempre serão as plantas, as algas, né, e algumas espécies de bactérias, tá bom? Então, sempre no início da nossa cadeia, a gente vai ter aí a presença das plantas como seres vivos produtores. Se a partir de então a gente tem os produtores na base dessa cadeia, no início, a partir daí, todos os outros seres vivos que se alimentam dessas plantas e dos outros seres vivos sucessivamente, nós chamamos, né, de consumidores. Então, a gente tem aqui a planta como um organismo, um ser vivo produtor, ela é a fonte, o início dessa cadeia alimentar e ela serve de fonte de energia para outros seres vivos. Outros seres vivos que se alimentam de plantas são chamados de consumidores. E existem seres vivos que se alimentam de outros consumidores e assim sucessivamente, não é? Então, para todos os outros, a gente vai dar esse nome de consumidor. E a gente vai ver aí na nossa cartela a definição desse conceito. Acompanhem comigo. Consumidor, olha só, já são os organismos que a gente chama de heterotróficos, ou seja, aqueles organismos, aqueles seres vivos que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento e por isso eles precisam se alimentar de outros seres vivos. No caso da imagem, a gente está vendo, né, uma tartaruga, né, se alimentando aqui de uma laranja. A laranja, ela é uma planta, né? Ela é o fruto de uma planta, então ela é um produtor. E no momento que a tartaruga se alimenta dessa laranja, a gente tem aí um consumidor, não é, que a gente chama de primário, ele é herbívoro, ele se alimenta dos produtores, não é? E lá em cima, olha só, a gente já está vendo uma onça atacando um outro animal. E aí, não é, a gente tem ali a presença dos animais carnívoros, não é? Eles também são chamados de consumidores, né? Então, todos aqueles seres vivos que não produzem seu próprio alimento, eles são chamados, né, de consumidores. E aí a gente tem os primários, olha só, são aqueles que se alimentam dos produtores, então são aqueles que são vegetarianos, né? São herbívoros, eles são chamados de consumidores primários. Os consumidores secundários, olha só, são aqueles que já se alimentam dos consumidores primários e assim sucessivamente, dependendo do tamanho dessa cadeia, tranquilo? Então, a base da cadeia a gente tem os produtores e quem se alimenta dela a gente chama de consumidor. E aí, professora, termina aí? Não é? É fato curioso que na natureza, né, a gente tem a renovação, né, a transformação da matéria orgânica, que ora está ali, viva, ativa, e que em um dado momento um ser vivo morre, não é? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo natural que a gente chama de decomposição,
que faz com que aquela matéria orgânica morta, sem vida, né? Um exemplo aí de algum animal que morre, alguma planta, né, que deixa ali de existir, uma árvore que cai, ela precisa se decompor para que esses nutrientes, né, retornem à natureza e sirva também, né, de base, né, de nutrição para outros seres vivos. No caso aí os produtores, não é um dos exemplos. E a gente precisa ter essa constante renovação, porque imagina se a gente tivesse na natureza todos os seres vivos que já viveram e que faleceram, né? O acúmulo desses resíduos como seria enormemente, né? A gente teria aí uma infinidade muito grande. Só que isso não acontece justamente porque a gente tem a presença nessa cadeia, né? Ela não é representada naquele esqueminha que eu mostrei para vocês, mas eles aparecem atuando como seres decompositores. Vamos observar aí na nossa cartela. Os decompositores, olha só, eles também são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Eles vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. E quem são os representantes, professora? São os fungos, lembra dos fungos? Que são os bolores, orelha de pau, cogumelo, né? Eles são os fungos. E as bactérias também, olha só, existem bactérias que atuam também decompondo seres vivos, matéria orgânica em decomposição. E eles realizam, olha só como eu estou explicando para vocês, a decomposição, né, um processo que é responsável por devolver ao meio ambiente nutrientes para a gente recomeçar, não é, aquele fluxo de energia ali, né, de dando suporte aos produtores, tá bom? Então, numa cadeia, a gente vai ter aí a representação desses seres vivos, iniciando com os produtores, os consumidores e, por final, ali, os decompositores. Vamos observar aqui no nosso esquema, não é, como isso acontece. A gente tem, desse lado aqui, ó, a presença dos produtores, não é? E eles, olha só, vão servir, né, de fonte de energia, ó, de nutrição para as lagartas, que vão servir de fonte de nutrição para as aves, né? Aqui no caso o exemplo um pássaro, que serve de fonte de alimentação, olha só, para a cobra. E sempre nesse sentido único, né? Que é dos produtores, perdão, daqui para cá, né, dos produtores até os consumidores. E é um fato curioso, olha só, o que que a gente tem aqui? A presença dessa sequência linear, não é? E essa sequência linear a gente não vê os decompositores, mas eles existem, tá bom? Eles não costumam ser representados na cadeia, tá bom? Então, sempre na base, no início, a gente vai ter os produtores, não é? E aí a gente tem os consumidores, daqui o primário, a lagarta, o consumidor secundário e o consumidor, olha só, terciário, representado aí pela cobra. Tranquilo? Mas na natureza, professora, a sequência acontece assim, dessa maneira? Não. Né? Então, isso aqui é uma representação para a gente compreender como se dá essas relações. Porque na natureza, o que acontece mesmo é uma teia alimentar, né? Ou seja, são relações bem complexas de alimentação, que a gente vai observar aí na próxima cartela. E na teia alimentar, olha só, a gente tem várias relações alimentares interligadas. Mas olha só, o milho, ele é um consumidor. E olha só, tá aqui o milho como produtor, não é? Ele, olha só, serve de fonte de energia para os demais, tá vendo? E aqui a gente já vai ter, ó, o caracol, o pássaro, um ratinho aqui, não é, que serve de alimentação, olha só, para a cobra, mas a cobra também se alimenta do pássaro, né? Então o pássaro é fonte de energia para a cobra, assim como o caracol é para o pássaro, a ave também é fonte de alimentação para o ser humano, né? Assim também como o milho também é fonte de energia para um ser humano. Então o que que acontece? Relações complexas, não é, que a gente chama de teia alimentar. Então, na natureza, nós vamos encontrar, não é, o que acontece realmente numa representação de teia, né? Esse complexo onde um organismo ele pode estar atuando em um dado momento como um consumidor primário, um secundário, um terciário, tranquilo? E ela representa
um pouco mais fielmente o que acontece na natureza do que aquela sequência linear, porque quanto maior, né, a diversidade da dieta desses animais, desses seres vivos, mais complexa é essa teia alimentar. E um forte abraço e boa noite.